Salve família, bora para mais um conteúdo aqui no canal Insalubres. Como hoje de manhã a gente trouxe um convidado na live, a gente trocou muita ideia, foi uma das lives mais importantes já feitas no canal. Hoje eu vou trazer pela tarde, né, nesse vídeo, o que eu traria normalmente pela manhã, as novidades, atualizações do mundo cripto e também um pouquinho de análise gráfica, né? Hoje a gente teve dados da inflação, então tudo isso a gente vai dar uma conversada no decorrer do vídeo aqui, tá? Primeira coisa que eu vou trazer aqui, que é algo bem interessante, que é o volume em Bitcoin que foi feito aí nesse ano e também no ano passado. E olha só como é que no Q1, que seria o primeiro trimestre, né, do ano de 2024, junto com o Q2, foram trimestres muito melhores do que o ano passado, né? Olha só lá em 2023, 1,8 trilhões de movimentação. Isso aqui é volume mesmo. Eu mandando Bitcoin para você, você mandando Bitcoin pro Zezinho, Zezinho mandando para outra pessoa, isso daí vai registrando um volume, né? Só no Q1 de 2024 a gente teve 4,6 trilhões e no Q2 a gente teve 4,3 trilhões de dólares sendo movimentados através de Bitcoin. E somando esses dois, que foi só os dois primeiros trimestres, a gente teria mais do que o ano passado inteiro. Cauê Oliveira, aqui, que é um cara brabo, trouxe essa análise e ele até ressalta, né? Esse é o tipo de informação que consolida a posição de Bitcoin como novo sistema monetário. Então é muito legal, isso aqui é uma métrica mais de longo prazo, né? Mostrando realmente fundamentos do nosso querido Bitica. Essa é a primeira análise que eu queria trazer aqui para vocês. Segunda coisa, no dia de hoje a gente teve dados do CPI, também conhecido como inflação dos Estados Unidos, e veio abaixo da expectativa. Veio 2,9% e a expectativa estava em 3% quando a gente para analisar o anual, tá? No mensal veio exatamente a expectativa, mas no anual a gente tem a inflação caindo para 2,9%, o que teoricamente deveria ser uma notícia positiva. Mas como a gente tá num cenário meio conturbado de economia, um cenário meio macro conturbado, né? O que a gente tem aqui? Se a inflação tá caindo, só que ao mesmo tempo da inflação tá caindo, a economia dos Estados Unidos está enfraquecendo, a galera já começa a falar, opa, estamos em recessão. Antes a gente queria essa inflação caindo, só que a gente queria a inflação caindo e a economia dos Estados Unidos, desemprego, mantendo forte. O problema é que na semana passada a gente teve indícios de pedidos de desemprego, por exemplo, começando a aumentar. A gente teve indícios da própria economia dos Estados Unidos estar enfraquecendo também. O BO é o que aqui? A inflação está caindo junto com a economia dos Estados Unidos estar caindo. Isso é indício de recessão. Agora, se a gente tivesse inflação caindo e a economia dos Estados Unidos ainda muito forte, pouco desemprego, a gente provavelmente teria uma alta do mercado. É por isso que o mercado não soube muito lidar com a informação que a gente teve hoje, né? Essa inflação veio positiva para diminuir a taxa de juros. A taxa de juros vai ser diminuída. Isso daí já é praticamente certeza. O mercado todo já está meio que precificando isso. Agora, a gente vai conseguir diminuir taxa de juros sem recessão ou com recessão? E amanhã a gente vai ter um dado muito importante, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Com essa notícia que a gente teve, né, mais uma vez a situação da precificação, ou seja, os investidores prevendo, né, diminuição de taxa de juros mudou. Dessa vez mudou para maioria achando que vai diminuir apenas 0,25%, né? Quando a gente teve aquela quebra-quebra na semana passada, a questão do Japão, a gente teve a questão dos pedidos por seguro-desemprego dos Estados Unidos vindo acima da expectativa, a gente viu o pânico do mercado começar a ser meio que globalizado ali e a gente viu grande parte do mercado votando aqui que seria 0,50 de diminuição da taxa de juros. Agora, como o mercado vê que a inflação tá caindo, a situação meio que não está, mas não está tão apavorosa igual estava na semana passada, a gente tá tendo 0,25% aí, ganhando de 56 contra 43 na questão de balanceamento aqui do que acham que vai ser essa diminuição lá para setembro, beleza? Uma coisa que é interessante a gente ressaltar aqui também é que assim, o mercado estava precificando, né, igual eu falei na semana passada, diminuir em 0,50% ali na taxa de juros. Mas, porém, se o Fed faz isso, ele vai estar dando indícios de medo, né, do que está acontecendo, ele vai estar dando indícios de que ele precisa diminuir taxa de juros muito rápido. Então, teoricamente, é positivo a gente ver essa volta aqui para a questão de diminuir
diminuir apenas 0,25%, beleza? Então o mercado deu uma mudada ali após o dado da inflação ter saído hoje, e amanhã mais um dado econômico muito importante é a questão, de novo, de pedidos iniciais por seguro-desemprego. Foi esse dado que na semana passada acabou dando uma amedrontada no mercado, porque ele veio acima da expectativa, mostrando que a economia dos Estados Unidos não está tão forte assim. Será mesmo que o Fed, né, que o Jerome Powell está conseguindo fazer o soft landing, ou seja, diminuir taxa de juros sem recessão? A gente vai ver isso daqui amanhã. O mercado ele mais está esperando esse dado aqui amanhã do que a própria inflação, porque como eu disse, a inflação em si, ela caiu, a questão da taxa de juros vai ser diminuída. Agora a dúvida do mercado é outra. A dúvida é: vamos diminuir com soft land, ou seja, sem recessão, ou vamos diminuir taxa de juros às pressas com recessão? Esse está sendo o questionamento. Então amanhã vai ser um dia muito importante para quem quer ver alta. A gente precisa ver isso aqui vindo menor do que a expectativa, ou seja, não tendo tanto pedido inicial por seguro-desemprego assim. Beleza? A gente tem que ficar de olho nesse dado amanhã, 9h30 da manhã, e obviamente a gente vai trazer na live, tá? Mudando um pouco de assunto aqui, agora falando um pouco sobre questão de liquidez global. Olha só, esse aqui é o gráfico da liquidez global, ou seja, todo o dinheiro do mundo todo aqui. Tem Estados Unidos, tem China, tem todo o mundo, né? O dinheiro de todo mundo. Olha só que interessante, é um gráfico que normalmente ele tá em alta infinita, por quê? Porque os governos são viciados, né, em imprimir dinheiro. Não é só os Estados Unidos que imprime dinheiro infinitamente, assim como não só o Brasil, mas sim o mundo todo. Então, cada ano que passa, a gente tem mais e mais dinheiro, mais e mais liquidez em todo o mundo. E a gente está praticamente rompendo aqui o topo anterior. Então, quando isso acontece, né, ele até traça, né, as pernadas de altas que acontecem quando a gente rompe o topo anterior. Perceba aqui, ó, a gente está na região do topo anterior, rompeu, a gente tem uma baita pernada de alta que conflui exatamente com a alta do Bitcoin. Perceba aqui, rompe o topo anterior, conflui com exatamente a alta do Bitcoin. Aqui também a gente tinha uma alta, a gente começa a diminuir a liquidez global, que é exatamente o bear market, aí começa a subir, a gente bate fundo aqui, bate o halving, começa a subir isso daqui, rompe o topo anterior, e daí a gente tem todo o ciclo sendo formado. Então a gente está muito próximo de romper esse topo anterior, as impressoras estão quase sendo ligadas, e normalmente quando a gente tem essa liquidez subindo, a gente encara aí um novo ciclo de alta, igual foi aqui, assim como igual foi aqui no ciclo passado também. Então a gente tem que ficar muito de olho nesse gráfico da liquidez global. Próxima notícia que eu trago mais relacionada ao Bitcoin é que é um pessoal que era da equipe da Tom, o pessoal que estudava ali junto com os desenvolvedores da Tom, eles conseguiram arrecadar 40 milhões para fazer um DEP lá dentro da blockchain Tom, que vai se chamar Tom Ventures. Então, Tom segue entregando ali, mais desenvolvedores estão indo para essa blockchain, até os desenvolvedores mais internos do próprio time da Tom também tá conseguindo arrecadar dinheiro, porque a Tom tá sendo meio que holofote nesse ciclo, né? Próxima coisa que eu também trouxe aqui pra gente dar uma olhada é sobre o setor de RWA, e eu trouxe isso pra gente ver o quanto que o setor de RWA está crescendo violentamente, principalmente no ano de 2023, onde a gente teve essa pauladona infinita aqui, assim como no ano de 2024. Claramente, dentro de RWA, o que mais a gente tem de dinheiro entrando é em questão de crédito privado, né? Depois a gente tem um pouquinho aqui em laranja, que seria commodities, depois um pouquinho aqui em roxo, que seria stocks, ou seja, tokenização de ações, né? Mas crédito privado vem sendo aí o maior do TVL, o maior do dinheiro dentro de RWA, mas é interessante a gente ver essa ascensão violenta, demonstrando mais uma vez que RWA é uma das narrativas desse ciclo, tá? Próxima coisa aqui, na data de ontem a gente teve o inflow, uma entrada de capital maior do que a saída de capital referente ao ETF de Ethereum, né? Foram 24 milhões entrando a mais do que saiu. A gente até teve uma saída por parte da Grayscale, que foi de 31 milhões, porém, a gente teve a própria BlackRock comprando 49 milhões, muito mais do que a própria Grayscale vendeu, e temos a Fidelity comprando 5,4 milhões também, o que fez o saldo total ficar em 24,3 milhões, o que nos mostra que aquela pressão vendedora que a Grayscale vem fazendo desde o dia 1, percebe
Perceba que no dia 1 ela vendeu 356 milhões, dia 2 ela vendeu 210 milhões. Olha como é que isso aqui vem diminuindo, e o mais bacana de tudo é que além de estar diminuindo essa venda da Grayscale, ou seja, a galera tá meio que já parando de vender, a gente tem os outros ETFs como BlackRock, Fidelity, Bitwise e tudo mais comprando, e em alguns dias, pelo menos na última semana, comprando mais do que essas vendas da Grayscale, né? Ponto positivo aí para Ethereum. Próxima coisa que eu separei aqui pra gente dar uma olhada é que nas últimas 24 horas a gente teve a Pump.fan, que é aquele aplicativo dentro da blockchain Solana para criação de token. Muita gente cria memecoin, né? Com essa Pump.fan, ela acabou tendo um lucro maior do que todo o restante do mercado cripto. Só nas últimas 24 horas ela teve 5,33 fucking milhões de dólares de lucro. Olha só, nos últimos 7 dias também teve muito lucro. Nos últimos 30 dias ela ainda perde, por exemplo, para Ethereum, mas também impressiona, né? Teve 33 milhões de dólares de lucro para Pump.fan. Cara, tá assistindo até agora e não deixou o like ainda? Aproveita, clica no botão, é de graça e ajuda muito o canal aqui a crescer. A gente tá trazendo conteúdo que a gente traria de manhã aqui pra vocês não ficarem sem as informações. Deixa o like aí, vai. Vale muito a pena ficar de olho na Pump.fan, porque ela realmente é um protocolo que ainda não tem token nativo, né? O token dela em si. Então eu ficaria de olho, vai que eles lançam um token, é um DEP que vem arrecadando muito lucro, muita taxa, muito dinheiro, e é dentro da blockchain Solana. Ele, inclusive, é o que vem chamando muita atração para a blockchain Solana. Por quê? Porque é por volta dele que cria-se memecoins, e a Solana tá sendo meio que uma blockchain das memecoins, né? Próxima coisa que também que é bem interessante é que a Phantom agora, oficialmente, ela acabou mudando aí, fazendo rebrand para Sonic Labs, isso mesmo. Então a Phantom ela já tava meio que nessa atualização, vai mudar Phantom para Sonic, quando vai mudar, e oficialmente eles já anunciaram o rebrand, e além do rebrand, que seria essa mudança de marca, eles anunciaram o nada mais, nada menos do que o André Cronje, que é um dos principais desenvolvedores de blockchain que a gente tem aí. Ele é muito forte, a Phantom na verdade no ciclo passado cresceu muito só por conta dele. Quando ele saiu da Phantom, a Phantom meio que desabou e depois ele acabou voltando pra Phantom. Ele foi um dos caras que estavam junto com o Vitalik lá no começo da Ethereum, tá? Ele realmente é um desenvolvedor muito renomado dentro do ambiente de criptomoedas e ele foi nomeado como CTO, ou seja, o cara da tecnologia ali por trás da Phantom como um todo, né? Então vale a pena ficar de olho. Vamos ver o que vai vir pela frente aí com essa mudança, né? Eles já até trocaram o Twitter aí, agora é 0x Sonic Labs, falando que é uma Layer 1, que vai ser super rápida e blá blá blá. Vamos ver como é que vai ser o resultado dessa mudança aí, beleza? E para finalizar o Twitter aqui, a gente tem o anúncio de uma parceria da Mastercard com a MetaMask. Eles vão lançar um cartão de crédito aí, vale a pena ficar de olho, né? Mastercard, que é um dos principais marcas de cartão, e a MetaMask, que é a carteira mais utilizada dentro do ambiente de criptomoedas. Então, mais uma notícia que a gente tem que ficar de olho aqui, beleza? Em questão de gráfico, vou passar rapidamente, amanhã a gente analisa um pouco mais. Hoje, na live da manhã, o próprio convidado nosso, o Pablo, que é do canal Investidor Moderno, ele acabou analisando muito, então eu sugiro vocês assistirem a live da manhã. Mas olhando o Bitcoin em si, cara, por conta do dado da inflação, né, que a gente teve, ele chegou até a dar uma ameaçada de alta. A gente pode olhar meio que mais de curto prazo aqui, o gráfico de 1 hora, exatamente às 9h30, que foi o momento ali que saiu a inflação, ele chegou até a dar uma pingolada aqui, né, ele chegou mais ou menos ali na região dos 61.800 e depois disso ele devolveu, porque o próprio S&P 500 também teve uma devolução, olha só. O S&P 500, quando a gente tava ali no ambiente de 9 horas, mais ou menos, ele chegou a subir. Aí logo em seguida ele devolveu, ele caiu até a região dos 5.400 pontos e agora nesses últimos momentos, na última hora especificamente, ele voltou a subir. E o Bitcoin por enquanto não acompanhou essa volta do S&P 500, porque o S&P 500 ele caiu antes de subir, né? O Bitcoin por enquanto ele só caiu. Vamos ver se ele depois ele vai conseguir acompanhar essa volta aí que o S&P 500 teve. Cara, é volatilidade de curto prazo, não tem muito o que analisar aqui. A gente teve a inflação saindo, querendo ou não, é uma inflação positiva para diminuir a taxa de juros. Porém, tem toda aquela questão que eu mencionei no começo do vídeo. Será que a gente vai conseguir diminuir sem inflação? Então, por isso que a gente tem que ficar de olho no dado que vai sair amanhã. Olhando o gráfico diário, a gente pode estar tentando fazer meio que uma bandeira de alta aqui, né? Que é um padrão positivo. A gente tem essa baita pernada de alta que o Bitcoin deu aqui, com esse baita pico de volume, que é algo interessante. E agora ele tá fazendo meio que um triângulo ascendente, né? Isso aqui pode ser um padrão de equilíbrio para depois ele estourar isso aqui para cima. Probabilidade bem grande disso acontecer, inclusive, tá?
Quando a gente para analisar aqui o RSI, vem fazendo fundos mais altos que os anteriores, o que indica também pra gente uma mini tendência de alta no gráfico diário, né? O semanal ele segue muito lateral, quando a gente joga aqui pro gráfico semanal do Bitcoin, a gente segue dentro desse padrão aqui de lateralidade, né? Olha como é que isso aqui também pode ser outra bandeira de alta. Então a gente tem uma bandeira de alta meio que de curto prazo, entre gráfico de 4 horas e gráfico diário, e uma baita bandeira de alta no gráfico semanal sendo formada aqui também. Alguns vão traçar desse jeito, a gente tem também a questão da lateralidade, que daí a gente traçaria mais desse outro jeito aqui, mas independente de como for, é configurado um padrão de alta, né? Vale a pena ficar de olho. Bitcoin fez um fechamento de semana na semana anterior muito bullish, né? Enquanto ele não perder esses fundos anteriores aqui, a gente segue muito bullish com o Bitcoin, inclusive segue aqui com o RSI estocástico lá em sobrevenda, onde nos indica ótima oportunidade de compra, tá? Então Bitcoin seria mais isso, eu vou analisar alguma altcoin que esteja movimentando um pouquinho a mais. A gente tem a Notcoin movimentando aí 6,12%, mas quando amanheceu o dia ela tava lá na casa dos 14%, muito vindo junto com a Tom, tá? Depois que saiu notícias de Tom com Binance e tal, que a gente já trouxe essa semana, a Notcoin começou a ameaçar uma alta. A gente tem esse fundo duplo aqui na Notcoin, porém, olha só como é que ela tá recusando nesse exato momento a média de 21, né? Tem que ficar de olho para ver se isso aqui não é nada mais do que uma pernada resistência na média de 21 para cair um pouco mais. Então eu não faria nada nesse momento com o Notcoin. Uma que eu estou completamente de olho é a Solana. Solana tá com padrões gráficos muito interessantes aqui. Quando a gente coloca a média de 200 períodos na Solana, olha só que bacana. Ela tá meio que sentando a bunda em cima da média de 200 períodos depois de fazer o rompimento dela, né? Então o padrão de Solana aqui seria nada mais do que rompeu, reteste e tá tentando se manter aqui em cima para talvez vir buscar de novo esse topo histórico aqui. Então Solana tá dentro de uma zona de suporte muito interessante, ficaria completamente de olho em Solana. A Eve tá metendo a tal da marcha, meteu 8% aí de alta nessas últimas 24 horas, mas quando a gente para analisar, é nada mais do que uma lateralidade. Uma coisa que tá legal aqui na Eve é que ela tá fazendo, né, essa pernada de alta em cima das 3 médias. A Eve, inclusive, que tá muito lateral, igual eu mencionei, ela é uma das únicas que conseguiu já romper média de 200, média 8, média 21. Então a gente tem que ficar de olho porque essas médias começam a apontar para cima e a gente encara aí uma tendência de alta, tá? Então basicamente é isso, família. Trouxemos as principais notícias aqui do mercado. A gente tem que ficar de olho nessa questão de pedidos de seguro-desemprego na data de amanhã. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo mais direto ao ponto. Deixa o like se você não deixou ainda e comenta aí o que você achou da live da manhã, hein?